Flor de Lis e Daniel Silveira, dois deputados no Conselho de Ética. Quais as semelhanças e diferenças entre esses dois? Fala galera, tudo bem com vocês? Chegando mais um episódio do nosso Ideias e Ideais. Eu sou o Vitor Dávila e eu estou aqui com o meu parceiro Marcos Zenaide. Fala Marcão! Opa, fala Vitor, fala pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Contudo, porque o episódio de hoje trata sobre as situações de dois deputados federais que têm semelhanças, né? Os dois respondem a processos no Conselho de Ética que tramitam juntos, inclusive. Os dois também são bolsonaristas assumidos, só que tem diferenças entre os dois casos. Por exemplo, tem uma acusação, uma suspeita de homicídio nas costas, está solto. O outro apenas falou bobagem, como aliás é corriqueiro em sua carreira, e está preso. São diferenças e semelhanças que a gente vai apontar aqui daqui a pouco. Estamos falando, como eu falei na introdução, de Flor de Lis e Daniel Silveira. Meu caro Marcos Zenaide, eu quero que você dê o seu panorama inicial, por favor, sobre esses casos. Isso aí, Vitor. Vamos começar então sobre o Daniel Silveira, né? Ele que, assim como você falou aí, ele tem uma carreira com controvérsia, é comum ele falar besteira. Sim, concordo que ele fala besteira, mas ele é um parlamentar, né? Parlamentar veio justamente da palavra francesa parler, que é de falar. Ele é eleito para ele poder falar o que o povo que votou nele gostaria que ele falasse e o que ele acredita que ele fala. O que ele acredita que é verdade, né? Apesar de ser alguns absurdos ali o que ele falou, eu até concordo com algumas coisas que ele falou. E eu acredito que muita gente, uma parte significativa da população, concordaria até com 100% do que ele falou. E isso aí, infelizmente, para o nosso país aí desastrado que já foi um motivo aí para prisão. O cara já foi preso na mesma hora, no mesmo dia que ele postou o vídeo, a polícia já foi na casa dele, 11 horas da noite, e o prendeu. E aí eu vou colocar uma imagem aqui na tela de uma reportagem do Hélio Schwartzman, da Folha de São Paulo, que a reportagem diz: "Por que eu torço para que Bolsonaro morra?" Basicamente, o conteúdo dessa reportagem, o título dessa reportagem, não difere muito do que o Daniel Silveira falou, né? É assim, ele acredita que se o Bolsonaro morrer, as coisas vão melhorar para a população brasileira. E o Daniel Silveira também, equivocadamente, acredita que se matarem o pessoal lá do STF, se vier um AI-5, as coisas vão melhorar para a população brasileira. A diferença é que um é um repórter, o outro ele é um parlamentar com imunidade parlamentar, mas quem foi preso foi quem teoricamente, de acordo com as palavras escritas no artigo 53 da nossa Constituição, possibilitam que os deputados falem livremente. Mas, mesmo assim, ele foi preso. Vou deixar uma pergunta aqui para os nossos seguidores. Qual o percentual da população brasileira vocês acreditam que concordaria com Daniel Silveira? E outra pergunta, se ele tivesse falado sobre o Jair Bolsonaro, se ele tivesse falado para matar o Jair Bolsonaro, se ele tivesse feito uma propaganda jogando futebol com a cabeça do Jair Bolsonaro, uma bola em formato da cabeça do Jair Bolsonaro, como já fizeram, se ele seria preso da forma como ele foi? Ficam essas perguntas aí no ar. Se você quiser responder, quiser participar, nosso Instagram, @ideias.e.ideais, Facebook, ideiaseideais.podcast. A gente seguindo aqui o nosso tema, o nosso assunto, falando desses dois parlamentares, agora chegou a vez dela, a Florzinha, nossa amada Flor de Lis. A Flor de Lis, que segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, o órgão recomendou que a Justiça, a Terceira Vara Criminal de Niterói, onde ela responde pela morte do seu marido, o pastor Anderson do Carmo, ao lado de filhos, uma neta e também outras 2 pessoas, o MP recomendou que a Flor de Lis seja levada a júri popular por conta do crime. Vale lembrar que a Flor de Lis, diferente do Daniel Silveira, está solta e ela também exerce normalmente seu mandato de deputada federal. Agora chegou o momento da gente falar das diferenças entre o caso do Daniel Silveira, como você falou, e o caso da deputada Flor de Lis. O Daniel Silveira, é claro, ele é um dos deputados com a atuação mais pífia da Câmara, inclusive se notabiliza apenas por falar besteiras,
ele tem um posicionamento completamente torto, e isso que ele falou no vídeo são coisas execráveis, mas não é motivo de prisão. Isso é censura, e o que eu temo, eu até mesmo falando como jornalista, é que isto abra precedente para outros tipos de censura, inclusive a jornalistas. Então, o momento em que o STF, desde o julgamento do Mensalão, o STF aparece bastante, né, na mídia. Então, quando um órgão do judiciário começa a ter esse protagonismo, realmente eu acho perigoso, e não são raros os casos onde o STF legisla ao invés de julgar. Isso é mais perigoso ainda. Ponto continua falando sobre Flor de Lis. Diferente do Daniel Silveira, a Flor de Lis está solta e ela é indiciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e Polícia Civil do Rio de Janeiro como suspeita de ter mandado assassinar o seu próprio marido, pastor Anderson do Carmo. Ela não está presa. A imunidade parlamentar foi usada, esse dispositivo, e ela segue sob o monitoramento de uma tornozeleira eletrônica, diferente de outros chaves do crime que estão presos. A Flor de Lis está solta, exercendo seu mandato como deputada, como deputada federal. Por que isso acontece? Porque a suspeita de uma morte de um pastor, embora seja uma pessoa com pretensões políticas públicas e conhecidas, não desagrada ao STF. Não. E, Vitor, só te interromper. E é uma suspeita com muitos indícios, né? Tudo indica que realmente foi o que aconteceu. E não só suspeita de assassinato, e também de outros abusos familiares. Processual, tentativa de homicídio. Inclusive, o Ministério Público, na quinta-feira, nas suas alegações finais referentes ao processo, sugeriu a terceira vara criminal, liderada pela juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, levasse a Flor de Lis a júri popular. Então, os indícios realmente são muito fortes. Mas a Flor de Lis está solta e o Daniel Silveira está preso. Este é o ponto. Por que um homicídio de uma pessoa que, para o STF, talvez não fizesse tanta diferença, como o pastor Anderson do Carmo, não desagrada ao Supremo Tribunal Federal, e um deputado falando besteira, né, falando groselha, como se diz no linguajar popular, desagrada tanto? Esta é a questão. Dois pesos e duas medidas. Aquela balança, né, que tem no símbolo da justiça, né, acaba sendo jogada fora. Aquela venda também não é mais utilizada. Então, são casos em que não há jurisprudência, né, porque a jurisprudência de um não se aplica à do outro, a imunidade parlamentar não se aplica de um ao caso de outro, e a Flor de Lis segue normalmente como deputada federal. Então, esse é o ponto. São dois casos, Marcos, que vêm sendo colocados no mesmo cesto ultimamente, porque tramitam juntos no Conselho de Ética, são deputados que estão, vamos dizer assim, no mesmo lado do espectro político, mas são diferenças enormes entre esses dois casos. E o que se aplicou a que se aplicou ao Daniel Silveira, que volta a repetir, é um deputado com atuação execrável, suas falas mais execráveis ainda. Mas prendê-lo por ter falado aquilo que ele pensa, embora seja a maior atrocidade possível, eu acho que não justifica uma prisão. Agora, uma outra deputada que segue atuando normalmente no Congresso Nacional com uma suspeita, com fortes indícios de ter cometido um crime, ela responde pelo homicídio, seguir com seu mandato normalmente, me parece um tanto quanto discrepante, Marcos. Isso tudo, Vitor, serve para deixar bem claro, bem nítido para todo mundo, que quem manda no Brasil, quem toma as decisões que vão realmente impactar o futuro do nosso país atualmente, não é o presidente, e sim o Superior Tribunal Federal. Nós estamos vivendo o que o grande Rui Barbosa já previa há mais de 100 anos, quando ele falou que a ditadura mais perigosa é a ditadura do judiciário, porque contra ela não há a quem recorrer. E sobre o que você falou do STF legislar, essa é a situação do nosso país. Eles mudam de interpretação sobre as leis. A cada circunstância, eles mudam para agradar, para satisfazer os seus objetivos.
Então, nós temos diversos exemplos, inclusive o que que ficou bem famoso da questão da prisão em segunda instância. Sim. Que o entendimento do STF muda, de poucos em poucos anos vai mudando de acordo com o que eles acham mais interessante. Depende de quem está, né? Depende de quem está prestes a ser preso em segunda instância, né? Se for alguém que... Exato. Se for Lula, tudo bem. Não pode prender em segunda instância. Se for o Daniel Silveira, aí tem que prender em segunda instância, sim. Depende muito disso. Não depende do que está escrito na Constituição, né? Depende de quem está lá. Eles são indicados para estar lá com o objetivo de serem os guardiões da Constituição. Mas se na Constituição está escrito assim, A é igual a B, está escrito da forma mais clara possível, A é igual a B, ele vai lá e fala assim, não, eu interpreto que A é diferente de B. Então pronto, se 6 ministros do Supremo Tribunal Federal interpretarem algo completamente diferente do que está escrito na Constituição brasileira, a nossa Constituição Cidadã de 1988, se eles falarem que não, se 6 pessoas falarem não é isso, ponto final, não é isso, não há a quem recorrer. Então, assim, todos esses são exemplos aí do que fica da nossa situação atual. Você pode xingar o presidente, você pode fazer comentários, você quer matar o presidente, você pode falar que o Adélio Bispo deveria ter girado a faca a mais para ter matado o presidente, então candidato à presidência. Você pode xingar de genocida sem nenhum fundamento, você pode falar o que você quiser sobre o presidente, mas se você falar que tem que bater no STF, que tem que fazer um AI-5, que eu sou contra, mas que uma parcela da população é a favor, e você tem manifestantes na rua pedindo AI-5, e aí meia dúzia de imbecis, né, Marcos? Meia dúzia de imbecis. Mas é a democracia. Mas tem direito de falar merda, né? De acordo com a nossa Bota um pi aí depois, Marcos, bota um pi aí, que eu falei palavrão, bota na edição. Tudo bem, se você quiser põe. Mas, cara, o que eu estou falando é que nós vivemos numa democracia que você pode defender as ideias mais absurdas. Se você quiser defender o comunismo, um ideal que matou dezenas e dezenas de milhões de pessoas ao longo dos últimos 100 anos, você pode defender o comunismo. E você pode defender o AI-5. Isso é o que está escrito na Constituição. Mas aí quem deveria resguardar o que está escrito na Constituição é justamente quem rasga a Constituição. Então, isso é uma das coisas que o Daniel Silveira fala muita besteira, mas isso é uma das coisas que ele fala. O STF está rasgando a Constituição. Isso é uma verdade, e eu acredito que esse é o verdadeiro motivo por trás da prisão do Daniel Silveira, porque ele está criticando justamente quem realmente manda no país, e aí você não pode criticar. Pois é, a grande diferença. O Daniel Silveira, como eu volto a repetir, Yuri, e quebrar a placa acabou sendo, né, a pontinha só do iceberg, né? Ele era muito criticado por ter quebrado a placa de homenagem à vereadora Marielle Franco, né? E isso foi apenas um pouquinho, né, das atrocidades de que esse sujeito é capaz de fazer. Mas, torno a repetir, falar bobagem não é motivo para prender o cara, gente. Eu acho que isso tem muita gente que, assim como eu, discorda veementemente do que o Daniel Silveira fala, comemorando a prisão dele. Eu acho isso perigoso, que isso pode se voltar contra nós. Se a gente falar alguma coisa que desagrade o Supremo Tribunal Federal, é sim o risco de um mandado de prisão. A gente pode, será, Marcos, receber um mandado de prisão, ser intimado por conta desse vídeo? Hoje eu temo, eu estou falando sério, hoje eu temo. Então é muito complicado, a gente se sente muito acuado, e o STF não tem nenhum órgão fiscalizador. A Câmara e o Senado fiscalizam o Poder Executivo também, teoricamente, fiscaliza outros setores, mas não tem um setor que fiscaliza o Judiciário. Então, o STF não tem que prestar contas a ninguém. Isso também é complicado. Teoricamente, né? Teoricamente, o Judiciário teria que prestar contas ao Legislativo. Os senadores eles podem fazer o impeachment dos ministros do STF. Porém, como nós sabemos, uma grande parte dos nossos parlamentares, dos nossos congressistas, tem o rabo preso, tem processos judiciais contra eles. Então, eles sabem que quem vai decidir os seus futuros são os ministros do STF. Então, fica um jogo ali, um defendendo o outro, para poder continuar roubando a população brasileira. Essa que é a infeliz realidade, né, Vitor? A gente, aqui no Brasil, isso acabou se tornando... O absurdo aqui no Brasil se torna regra, né? Nossos representantes do Judiciário, do Executivo, do Legislativo, eles estão lá para defender causas pessoais e não para defender aquelas bandeiras para as quais foram eleitos, né? O que é realmente
muito preocupante. É uma democracia muito frágil que nós temos aqui no nosso país. Nós podemos aproveitar e lembrar também de um vídeo que nós fizemos recentemente sobre o senador Chico Rodrigues. Sim. Quando a Polícia Federal bateu na porta dele, ele escondeu dezenas de milhares de reais na cueca e foi pego. O policial constatou que ele estava com o dinheiro na cueca, retirou o dinheiro, analisou, fez documentou isso, está registrado. Só que para esse crime de roubar um dinheiro que era destinado à pandemia, cara, isso aí não incomodou tanto assim o STF a ponto de mandar prendê-lo, quanto um outro deputado que resolveu fazer um vídeo, postar um vídeo na internet falando meia dúzia de absurdos. Enfim. A decisão monocrática, né, do ministro Alexandre de Moraes, vale lembrar, né, para que prendesse o Daniel Silveira. E a Câmara dos Deputados se acovardou, não quis bater de frente com o STF e ofereceu a cabeça do deputado a prêmio para o Supremo Tribunal Federal. Bom, agora Daniel Silveira vai ter que batalhar sozinho e vamos ver, né, se ele manterá essa postura, porque o presidente da República não fez um ai para defendê-lo. Daniel Silveira, que fala tudo que fala, também movido por uma paixão exacerbada pelo Jair Bolsonaro. O presidente deixou que um dos seus soldados morresse na praia, ofereceu a cabeça do Daniel Silveira a prêmio ao STF nessa troca de favores, nesse toma lá da cá, vou usar a expressão, toma lá da cá, está aí, gente, toma lá da cá para variar, vamos acabar com toma lá da cá, vou usar essa expressão sim, porque não tem outra, é o que acaba acontecendo. Toma lá da cá, tá aí, toma a cabeça do Daniel Silveira e me dá aqui o pano para a gente passar para o meu filhinho e para outros amiguinhos por aqui. Só para finalizar, Vitor, aqui lembrando quem é Alexandre de Moraes, né? Uma pessoa que ele foi indicado pelo Michel Temer para ser o ministro do STF. Até a sua indicação, ele era filiado ao PSDB, foi filiado ao PSDB durante muitos anos, inclusive ele foi secretário de transporte do Kassab, em São Paulo, ou seja, ele é um político, ele é uma pessoa envolvida na política. Normalmente, quem deveria ser indicado para ser o guardião da Constituição é um jurista, uma pessoa realmente dedicada ao direito, né, ao entendimento da Constituição. Mas não, nesse caso indicaram um político. Ele, inclusive, tem acusações por defender uma companhia de transporte com ligações ao PCC, ou seja, ao tráfico de drogas aqui em São Paulo. Enfim, esse é quem é o Alexandre de Moraes, uma pessoa que extremamente controversa, mas que hoje em dia tem um poder quase que incontestável, né, no nosso país, Vitor. Exatamente, Marcos. Então, vamos acompanhando esses casos. Daniel Silveira segue com problemas. Flor de Lis, aparentemente com menos problemas, que ela está solta, né, mas o Ministério Público recomendou que ela fosse levada a júri popular e a gente segue acompanhando aqui no Ideias e Ideais. Não é, Marcos? Isso aí, Vitor. Obrigado aí pelo bate-papo hoje. Vamos continuar produzindo conteúdo aí para todo mundo. E é isso. Mandar um abraço aí a todos. Valeu, galera. Abraço a todos. Segue a gente no Facebook, ideiaseideais.podcast, e no Instagram, ideias.e.ideais, que é administrado aí pelo Marcos, sempre com conteúdo muito interessante, sempre trazendo coisas diferentes, vídeos, frases, imagens, muita coisa bacana para a gente entender o universo político atual. Grande abraço, galera. Valeu, Marcão. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até a próxima.